Salve guerreiro, você está no Caiu na ESA para mais uma rápida aula, né? Um rápido conteúdo do nosso curso de língua portuguesa, onde nós estamos vendo alguns dos assuntos mais importantes que já foram cobrados na prova do concurso da ESA. Se você que não sabe o que é a ESA, é a Escola de Sargento das Armas, né? Inclusive nós temos aqui no nosso canal outros vídeos falando sobre este concurso que dá acesso à carreira, né, de sargento do Exército Brasileiro. Nós estamos vendo alguns assuntos, né, que mais recorrentemente já caíram nas últimas provas da ESA. Não é um curso avançado, é um curso muito básico, muito raso, né, muito rápido. É uma espécie de revisão para você, né, ter uma noção sobre o que estudar, o que dar mais atenção na prova da ESA. Tá bom? Nós já estamos vendo um pouco das classes de palavras, né? Já estudamos algumas delas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os verbos. Então, o que seria um verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tais como sairemos, corro, chovendo. Acredito que você não tenha nenhuma dificuldade de identificar um verbo. Talvez enquadrá-lo no tempo e no modo verbal, sim, pois já é uma tarefa um pouco mais difícil. Temos vários verbos, é um assunto bastante intenso da língua portuguesa, bastante difícil de ser estudado, na verdade. Mas hoje a gente vai pegar algumas questões, as 4 questões que caíram aí nas últimas 10 provas da prova da ESA. Não é um dos assuntos mais cobrados. A classe de palavras como um todo, sim, é um assunto bastante cobrado na prova da ESA, mas verbos em si não é assunto assim que cai em toda a prova. Mas você precisa saber também porque vai precisar conjugar os verbos da maneira correta na sua redação, por exemplo. Então é um assunto sim que você tem que dominar, tem que estudar um pouco mais. Tá bom? A gente vai ver um pouquinho hoje sobre o tempo verbal, o modo verbal, mas não vamos dar não vai ser uma aula tão completa assim. Então aqui alguns exemplos de verbo. Sairemos esta noite, corro todos os dias, chovendo, eu não vou. Então sairemos é um verbo de ação, correr também é um verbo de ação, chover já é um verbo que indica fenômeno da natureza. Bom, e aqui nesse quadro nós temos um resumo dos tempos e modos verbais. Sugiro que você tire um print desse quadro, vai ajudar você a se basear na hora de reconhecer o tempo e modo verbal de um verbo. Então os modos que existem são os modos indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. Qual é a ideia que indica cada modo desse? Bom, o modo indicativo, ele indica certeza, indica fatos, tá bom? Já o modo subjuntivo, ele vai dar uma ideia de hipótese. Então ele não dá certeza, ele não dá fatos como modo indicativo, mas ele sugere hipótese. Já o modo imperativo, a gente vai ver depois como é que eles são formados, como é que se forma o modo imperativo afirmativo e o modo imperativo negativo. Quais são os tempos verbais do modo indicativo? Nós vamos ter o presente, pretérito e futuro. Então temos o presente perfeito, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Nossa, é muito tempo verbal, e a dificuldade é imensa realmente dos estudantes e das pessoas em geral fazer esse reconhecimento, porque é uma coisa que a gente não usa a conjugação formal nas nossas conversações, tá bom? Por isso que a gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Então ali tem alguns exemplos, com o verbo amar, conjugado em cada tempo verbal. Por exemplo, no presente, eu amo. No pretérito perfeito seria eu amei, indica é o passado. O pretérito perfeito é o passado perfeito, eu amei. Já o pretérito imperfeito é eu amava. Pretérito mais que perfeito, eu amara. Futuro do presente, eu amarei. Futuro do pretérito, eu amaria.
Então o término ali de cada verbo é o que caracteriza o tempo verbal. Olha o exemplo com o verbo vender. No presente seria eu vendo, no pretérito perfeito eu vendi, no pretérito perfeito eu vendia, pretérito mais que perfeito eu vendera, futuro do presente eu venderei, então amanhã eu venderei. Futuro do pretérito eu venderia, então indica uma fala passada no futuro. Então eu venderia amanhã alguma coisa para alguém, eu venderia, né? Eu venderia se isso não tivesse acontecido. Então essa é a indicação do futuro do pretérito. É um futuro dentro de uma fala passada. Com o verbo partir, no presente eu parto, no pretérito perfeito eu parti, no pretérito imperfeito eu partia, no pretérito mais que perfeito eu partira, no futuro do presente eu partirei, no futuro do pretérito eu partiria. Então perceba que a terminação dos verbos dentro de cada tempo verbal ela é parecida. Amava, vendia, partia, amara, vendera, partira. Percebeu? Amarei, venderei, partirei. Amaria, venderia, partiria. Lógico que isso não é uma regra, mas costuma acontecer na maioria dos verbos. E o modo subjuntivo, que indica hipótese, quais são os tempos verbais? Aí fica mais fácil, nós temos 3 tempos apenas, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E como é que a gente identifica cada tempo? Geralmente ele vai trazer, né, a expressão na frente. Olha, o futuro do o presente vai ter sempre a expressão que, né, que eu ame, que eu venda, que eu parta. Já no pretérito imperfeito vai ter a expressão se, né, se eu amasse, se ele vendesse, se eu vendesse, se eu partisse. Já no futuro é quando eu amar, quando eu vender, quando eu partir. Percebeu? Então vai ter essa expressão no início, né, antes do verbo, para você conseguir identificar o futuro, os tempos do modo subjuntivo. Tá bom? Então é só uma noção, tira um print, dá uma decorada aí e segue o baile. E o modo imperativo? Nós vamos ter o modo imperativo afirmativo, que ele é formado tirando uma parte do presente indicativo e outra parte do presente subjuntivo. Então, forma-se tanto do presente do indicativo, tu e vós com a retirada da letra S, quanto do presente do subjuntivo, você, nós e vocês. O modo imperativo vai acrescentar a expressão não, é mais a conjugação do verbo no presente do subjuntivo. E aqui a gente traz um exemplo, né, de como configurar esse verbo, esse modo imperativo. Pegamos aí o verbo pegar, né? Ficou aí meio estranha essa frase, pegamos o verbo pegar, né? Mas vamos usar aqui o verbo pegar aqui no exemplo. Se você pegar e conjugar o verbo pegar no presente do indicativo, eu pego, tu pegas, ele pega, nós pegamos, vós pegais e eles pegam. Aí como é que tu faz a conjugação desse verbo no modo subjuntivo? Não, perdão, no modo imperativo afirmativo. Você vai pegar, né, o tu do presente do indicativo e vai tirar o S. Percebeu? No presente do indicativo era tu pegas, no imperativo afirmativo vai ficar pega tu. Retirou o S. Né, o eu não existe no imperativo afirmativo. Ele não tira. Então só pega o tu e pega o vós. Vós pegais, vai tirar o S, vós pegai. Tá bom? Então aqui tu vai tirar essas duas conjugações do presente e do indicativo, do verbo pegar, no caso que a gente está analisando aqui. Aí você vai conjugar também o verbo pegar no presente do subjuntivo, né? Que eu pegue, que tu pegues, que ele pegue, que nós peguemos, que vós pegueis, que eles peguem. Aí você vai retirar o restante das pessoas. Então, ó, pegue, você, peguemos, nós, peguem, vocês. E aí o imperativo afirmativo vai ficar assim: pega tu, pegue você, peguemos nós, pegai vós, peguem vocês. Conseguiu aí fazer a identificação? Acho que está bem
explicado aqui nesse nosso quadro. Então, primeiramente, você vai conjugar o verbo que você está analisando no presente do indicativo. Por exemplo, o verbo pegar, né? Eu pego, tu pegas, ele pega, nós pegamos, vós pegais, eles pegam. E também no presente subjuntivo, que eu pegue, que tu pegues, que ele pegue, que nós peguemos, que vós pegueis, que eles peguem. Vai anular a primeira pessoa, eu. Vai retirar a segunda pessoa, tu. E a segunda pessoa do plural, vós. E vai tirar o S do final. Então, ali no caso, era tu pegas, vai ficar pega tu. E era vós pegais, vai ficar pegai vós. E aí vai retirar o restante das pessoas que você precisa do presente do subjuntivo. Pegue, peguemos e peguem. Aí vai ter a configuração do imperativo afirmativo. Tá, beleza? E o imperativo negativo, como é que faz? Você vai pegar, né, a conjugação toda ali do presente do subjuntivo, né, com exceção da primeira pessoa. Então, que tu pegues, que ele pegue, que nós peguemos, que vós pegueis, que eles peguem, e vai só acrescentar a expressão não na frente. Então vai ficar não pegues, não pegue, não peguemos, não pegueis e não peguem. Tá bem? Tira um print aí também desse quadrinho, eu acho que pode te ajudar. Bom, a partir dessas considerações iniciais, como eu disse, nós não vamos nos aprofundar no assunto, vamos analisar nossa primeira questão. Caiu na ESA de 2008. Escolha a alternativa que completa corretamente a frase. Se você, espaço, e a sua irmã, talvez você e sua casa. Então, a partir das alternativas, né, a banca está nos pedindo para completar as lacunas com o verbo na conjugação correta de cada frase. E como a gente viu no quadro anterior, ali trata-se, se a gente olhar as alternativas, requisesse, a gente vê aqui também a presença da expressão se, né, na frase, a gente vai logo perceber que a gente vai precisar de um verbo conjugado no modo subjuntivo, no passado, no pretérito, né? Lembra? Se eu vendesse, se eu vendesse. Então ele tá dando uma ideia, uma hipótese, né? Se eu vendesse um dia. Então a gente vai precisar conjugar o verbo requerer, o verbo intervir e o verbo reaver no modo subjuntivo. Então, no pretérito do modo subjuntivo. Então, se você voltar lá naquele quadro que a gente viu anteriormente, você vai conseguir, né, enquadrar aí esse verbo na conjugação correta. E como é que a gente sabe qual é o verbo que vai ali? Através das alternativas, né? Então a gente vai ali e vai perceber que a banca está nos cobrando o que? O verbo requerer, o verbo intervir e o verbo, né, reaver. Então você precisaria saber a conjugação correta desses verbos, tá bom? Então, como falamos, a questão que estamos analisando, ela não pede que o aluno indique o tempo ou o modo verbal, e sim que conjugue corretamente os verbos requerer, intervir e reaver no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, completando as lacunas na frase. Trata-se de uma questão de nível avançado, pois dificilmente alguém estuda conjugações de verbos durante a preparação para concursos, tendo em vista a quantidade de verbos que a língua portuguesa apresenta. Né? Quem é que vai adivinhar, por exemplo, que o verbo requerer, intervir e reaver vai ser cobrado, né, na prova dessa maneira? Não tem como. Então você vai ter que ter uma noção de como é que se forma um imperativo e das conjugações, né, das conjugações aí no verbo no modo subjuntivo. Então vai ter que ter uma noção, não necessariamente vai precisar decorar todos os verbos que existem, porque não existe como. E aqui a gente trouxe, né, como é que fica a conjugação desses verbos, né, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então requerer fica se eu requeresse, se tu requeresses, se ele requeresse, se nós requerêssemos, se vós requeresseis, se eles requeressem. O verbo intervir fica se eu interviesse, se tu interviesses, se ele interviesse, se nós interviéssemos, se vós interviesseis, se eles interviessem. E o verbo reaver, se eu rehouvesse, se tu rehouvesses, se ele rehouvesse, se nós rehouvêssemos, se vós rehouvesseis, se eles rehouvessem. Então, se nós formos analisar, né, a nossa alternativa correta, ela vai ser a letra B. Então a letra B vai ficar
se você requeresse e a sua irmã interviesse, talvez você rehouvesse sua casa. Então, uma questão não é muito fácil, questão bastante difícil ao meu ver. Não sei se muita gente conseguiu acertar, mas é bom que você fique de olho aí nessas conjugações. E a nossa segunda questão: escolha a alternativa em que o emprego do verbo ou da locução verbal na frase não corresponde à norma culta da língua. Então essa questão ela vem trazendo, né, o verbo haver, que é também, acho que mais cobrado a respeito de verbos nas provas da ESA é essa relação do verbo haver, né, do verbo fazer, que costuma complicar um pouco, né, os alunos, né? Algumas pessoas não sabem, né, que o verbo haver, em alguns casos, ele é um verbo impessoal e fica sempre no singular, ele não é passado para o plural. A gente vai ver aqui um pouquinho a respeito disso. Então, o que é um verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que não apresenta sujeito. Então, os verbos impessoais eles são conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Os principais verbos impessoais são o verbo haver, apenas no sentido de existir. Então, o verbo haver, quando no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, e mais os verbos que indicam fenômenos da natureza e atmosféricos. Então, a gente vai ver apenas o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer indicando tempo decorrido, que são os que mais caem nas provas, mas é importante que você estude um pouquinho mais sobre o verbo haver e o verbo fazer. Então, o verbo haver, quando utilizado como sinônimo de existir, é um verbo impessoal, devendo ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Há, houve, havia, haverá, haveria. Exemplos: há inúmeras razões para eu estar chateada com você. Havia muitas pessoas esperando na fila. Houve reclamações sobre o desempenho do governante. Então, percebeu que nos três exemplos o há ele está no sentido de existir? Existiam inúmeras razões para eu estar chateada com você. Existiam muitas pessoas esperando na fila. Existiam reclamações sobre o desempenho do governante, ou existiram reclamações sobre o desempenho do governante. Então, sempre quando o verbo haver ele aparecer no sentido de existir, ele permanece no singular. Então, essas situações são mais, né, um caso do assunto de concordância verbal, né, mais do que verbo, mas é importante que você saiba já, estudando verbos, que existem os verbos impessoais e que a concordância verbal vai funcionar dessa forma. E o verbo fazer, quando indica tempo decorrido ou fenômeno atmosférico, é um verbo impessoal, devendo ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Faz 2 semanas, faz 5 meses, faz 3 horas. Veja o exemplo: faz 5 anos que não vejo minha irmã. Não é fazem 5 anos, como a gente costuma falar. É faz 5 anos. Está indicando um tempo que já passou. Tá bom? Vamos ver então a nossa questão. E essa questão então da prova de 2010, ela diz o seguinte: escolha a alternativa em que o emprego do verbo ou da locução verbal na frase não corresponde à norma culta da língua. Se não corresponde, a questão está pedindo que a gente indique a frase que está errada. Letra A: no futuro não haverá desemprego, doença e analfabetismo. Então está conjugado corretamente no singular, porque está indicando, está no sentido de existir. No futuro não existirão desemprego, doença e analfabetismo. O verbo existir ele é conjugado corretamente. Então perceba que desemprego, doença e analfabetismo ele pede uma conjugação no plural, né, porque são 3 elementos. Mas o haverá ele fica no singular porque está justamente indicando, está no sentido, né, de existir, e como a gente viu, era um verbo impessoal e vai ficar no singular. Letra B: caso não façam o exercício, eles se haverão com o professor.
Então aqui está correto porque o verbo haver aqui não está no sentido de existir, né? Substitua para você ver. Caso não façam um exercício, eles se existirão com o professor? Não. Eles não está no sentido de existir, está no sentido de eles vão se ver com o professor, né? É como se eles fossem se confrontar com o professor. Então por isso que está conjugado corretamente no plural. Letra C. Futuramente não mais haverão existido mudanças. Futuramente não mais haverão existido mudanças. Então aqui nós temos uma locução verbal, né, composta por dois verbos, haverão, existido. Então quando tem dois verbos juntos, não trata-se de um verbo só, é de uma locução verbal. E como aqui o verbo principal é o verbo existir, então existido mudanças, aí então o verbo haver ele vai para o plural, porque ele não está sendo o verbo principal nessa situação. Se ele aparecesse sozinho, futuramente não mais haverá mudanças, aí estaria correto. Ele ficaria no singular, não mais existirão mudanças. Se o verbo haver aparecesse sozinho nessa frase, futuramente não mais haverá mudanças, seria o correto. Mas como ele aparece dentro de uma locução verbal, onde o verbo principal é o verbo existir, que não é um verbo impessoal, aí o verbo haver ele vai no plural, como aparece aqui, haverão. E se aparecesse só o verbo existir, aí também ficaria no plural, futuramente não mais existirão mudanças. E a locução verbal, quando ela vai para o plural, somente o verbo auxiliar ele é conjugado no plural, como aparece aqui, haverão existido mudanças. Não são os dois verbos que vão para o plural, mas só o verbo auxiliar que acompanha a conjugação, que faz a conjugação correta, a partir ali do verbo principal. Não sei se você conseguiu entender, mas é basicamente isso. Tá bom? Letra D. Não havia mais mudanças na economia do país. Questão correta, porque o verbo haver está no sentido de existir, e como a gente viu, ele é um verbo impessoal e fica no singular. Não havia mais mudanças na economia. Não existiam mais mudanças na economia do país. Letra E é a nossa questão que está errada, mas é a alternativa correta. Sempre poderão haver novas respostas para o problema. Mais uma vez, nós estamos diante de uma locução verbal, e dessa vez o verbo haver é o verbo principal dessa locução, está no sentido de existir, sempre poderão existir novas respostas para o problema. Se fosse o verbo existir na frase, a conjugação seria correta no plural, sempre poderão existir novas respostas para o problema, mas como o verbo haver está aparecendo como o verbo principal dessa locução verbal, então ele é um verbo impessoal e fica no singular. Como trata de uma locução verbal, o verbo auxiliar também ele deve permanecer no singular. Então a forma correta dessa frase seria: sempre poderá haver novas respostas para o problema. Por isso que a alternativa, a frase está errada, e a alternativa correta, que não corresponde à norma culta da língua portuguesa nesta questão, é a letra E. Bom, e a última questão que a gente vai ver sobre verbo é a questão que caiu na prova de 2016. São exemplos de verbos impessoais. Então, além do verbo haver e do verbo existir em algumas situações serem verbos impessoais, há também verbos indicativos de fenômenos da natureza e atmosféricos que também são considerados verbos impessoais. Verbos que indicam fenômenos da natureza e atmosféricos, como o verbo chover, anoitecer, nevar, escurecer, são verbos impessoais, devendo ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Choveu, anoitece, nevava, escurecera. Lista de verbos indicativos de fenômenos da natureza e atmosféricos: amanhecer, anoitecer, escurecer, alvorecer,
chover, chuviscar, nevar. Então tem uma série de verbos aí que indicam fenômenos da natureza. E exemplos, como com verbos indicativos, né, de fenômenos. Todas as noites chove na minha cidade. Nevará todos os dias durante o inverno. Anoitece sempre à mesma hora. Então vamos ver como se aplicou isso na nossa questão que a gente estava analisando. Então são exemplos de verbos impessoais. Letra A é a nossa questão correta. Alvorecer, chover, anoitecer e trovejar são todos verbos aí que indicam fenômenos da natureza ou atmosféricos. Se você for analisar as outras alternativas, você vai perceber que há verbos de estado, verbos de ação em cada uma delas. Na letra B temos amar, né, morrer. Letra C a gente vai ter o verbo haver ali, mas a gente não sabe se ele está no sentido de existir. Ele é impessoal só naquelas situações, né, no sentido de existir. Tem verbo fazer, que é um verbo de ação. Ele vai ser impessoal em algumas situações. No D nós temos o correr, jogar, que são verbos de ação, cantar. Na letra E, anoitecer, chuviscar e nevar, são verbos impessoais, mas o falar é um verbo de ação, então ele não é um verbo impessoal. Beleza? Então é importante, eu acho que você busque se informar um pouco mais, né, sobre esse assunto, buscar mais questões para resolver, mas saiba aí que o que mais cai na prova da ESA, a princípio, sobre verbos, cai dentro da concordância verbal, que é essa relação do verbo fazer, do verbo haver, né, no sentido de ser verbos impessoais em algumas situações. Eu acho que é importante você estudar um pouco mais sobre isso. Eu acho que a gente tem mais uma questão aqui, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Temos sim. Que caiu também na prova de 2016. São exemplos de verbos da segunda conjugação. Então, os verbos são formados por um radical mais uma terminação. As terminações elas são diferentes conforme as flexões em número, pessoa, modo e tempo verbal, como a gente viu. Encontram-se definidas três estruturas de conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação são verbos terminados em er. E terceira conjugação são verbos terminados em ir. Os verbos regulares são verbos que se encaixam nesses modelos fixos de conjugação verbal, não apresentando alterações nos radicais nas terminações quando conjugados. Então, quando o verbo terminar em ar, er e ir, ele vai ser um verbo regular. Então, exemplos ali de verbos da primeira conjugação: verbo amar, verbo falar, chamar, estudar, achar, terminados em ar. Temos ali alguns exemplos de verbos da segunda conjugação: verbo comer, verbo viver, aprender, correr, debater. E verbos terminados na terceira conjugação: verbo partir, dividir, desistir, cumprir. Então é somente isso que a nossa questão ela está pedindo para você fazer essa identificação. Então essa questão é uma questão dada, né? Você não poderia, né, perder essa questão. Uma questão mais tranquila. Então são exemplos de verbos da segunda conjugação. Então cantar, ficar, remar e amar são verbos da primeira. Sorrir, partir, dormir. Terceira, remar, receber, está meio misturado. Fugir, ir, dormir, sorrir, terceira. Então seria a letra B, compor, depor, dever e temer. Então o or também ali, ele se encaixa na segunda conjugação, conforme ali é a gabarito da nossa banca. Tá bom? Lembrar aí que o or e o er, então, eles se encaixam na segunda conjugação. Ar, primeira conjugação. Terminados em er e or, então, segunda conjugação. E o ir, terceira conjugação. Então, para hoje era isso. Espero que você tenha aí gostado. Dá um like, compartilha, comenta essa aula se fez algum sentido para você. Não deixe de seguir o nosso Instagram, principalmente. Lá é onde a gente compartilha os maiores bizus. Todo dia a gente está publicando conteúdo lá sobre língua portuguesa e redação. Também nos links aqui abaixo eu vou deixar, né, o endereço dessas nossas redes sociais. Temos um curso de redação reta final muito bom aí para a ESA, onde nós ensinamos os 10 passos mínimos para você tirar uma nota sensacional na redação. Também nós temos um material em PDF com 90 questões de português de provas da ESA comentadas. São mais de 300 páginas. Eu
indico esse material porque ele está muito específico e vai direto ao ponto, né, do que realmente é cobrar nas provas, e essas questões que a gente está mostrando aqui no canal estão todas lá dentro do nosso material. Então é isso, ajuda a gente aí a divulgar o nosso trabalho. Eu não sou professor de português, eu sou apenas um concurseiro, um ex-sargento do Exército, por isso que eu não me aprofundo muito na matéria, até porque eu não tenho conhecimento. Eu sou apenas um resolvedor de questões. Então eu tento ser o mais simples possível, que é o que importa na hora de fazer uma questão, principalmente de português. A gente não precisa saber a origem etimológica das palavras, não precisa se aprofundar muito, né, na matéria. A gente precisa saber o básico e saber resolver a questão. Se você começar a se aprofundar muito, você vai virar um questionador e vai querer ficar questionando as questões na hora de fazer a prova, e isso não é interessante para o concurseiro. Lógico, depois que você se formar, é legal você estudar, né, a língua portuguesa mais a fundo, né, fazer um curso, um mestrado, um doutorado na área, é super importante. Mas para fazer questão, principalmente de uma prova não tão complexa como é a da ESA, você tem que ser simples e focar no que realmente importa. Tá beleza? Grande abraço aí e bons estudos.